Maravilha. Ótimo. Então, dando um passo atrás, então, começando a nossa gravação, então, estamos iniciando aqui a recriação do grupo de estudo Ser Mais Feliz. Como eu vinha falando, esse grupo, ele era um desejo que eu estava de algum tempo, porque, como eu mencionei, amanhã é meu aniversário, e aí eu estava querendo retomar essa atividade que era tão prazerosa para mim, do grupo de estudos que eu já tive anteriormente. Então, hoje a gente está fazendo o relançamento do grupo. E aí, eu queria começar falando a respeito dessa marca, né, que eu criei, que era o Ser Mais Feliz, que foi a marca que eu criei quando eu comecei a trabalhar esse aspecto do coaching, do auto e do desenvolvimento humano, que a vida sempre nos convida a estar crescendo, evoluindo em todas as áreas da vida, né? E aí essa marca, ela tem um significado. Então, assim, essa exclamação, ela representa a própria pessoa. Então, seria cada um de nós de pé e pronto para dar a resposta para a vida. Então, ela representa o posicionamento de a gente ser, de a gente assumir a responsabilidade da nossa vida e assumir esse nosso desenvolvimento. Então, ela representa a própria pessoa no sentido de exclamação, de estou pronto para dar essa resposta, esse movimento para a vida. O ser mais feliz, ele está colocado numa estrutura que representa uma escada. Então, a ideia é que a pessoa, ela tem um posicionamento para estar subindo cada um desses degraus, certo? E a base dessa escada, ela é representada pelo feliz. E eu entendo que, assim, dentro desse trabalho do desenvolvimento humano, a primeira base que a gente precisa entender é estar conectado com aquilo que faz a gente feliz e estar procurando essa felicidade o tempo todo, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que fazem aquela analogia de o dia que eu tiver um carro, o dia que eu tiver um cargo, o dia que eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. E, na verdade, o fluxo é exatamente o inverso. A gente procura ser feliz e essa felicidade dá estrutura para que a gente se desenvolva, cresça e vá realizando cada vez mais na vida, né? E toda essa escada, o topo da escada, ela é o ser, que é a gente fazer todo o trabalho de autoconhecimento para nos encontrarmos, para que a gente possa nos reconhecer, entender quem realmente nós somos, entender nossos valores, entender aquilo que a gente gosta, entender aquilo que a gente quer, para que a gente também possa ter essa realização. E o sorriso, né, o próprio ícone da marca, ele é a própria realização. Então, ele é representado pela pessoa sorrindo, que é a pessoa que, pronta para a vida, sobe essa escada para encontrar o ser e, com isso, se encontrar com a realização. Legal? Então, essa foi a estruturação de quando eu fiz a criação da marca. E esse grupo recebe esse nome, né? Então, Grupo de Estudos Ser Mais Feliz, representando esse desenvolvimento dessa realização. Legal? Vamos lá. Então, o primeiro princípio do grupo é que eu acredito que toda pessoa merece ter uma vida plena e abundante, né? Tem a própria frase, né, de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente, ou vida em abundância, tem algumas traduções, né? Mas eu vejo que todos nós somos merecedores de viver uma vida plena. Só que cada um de nós é responsável por construir essa vida plena, né? Então, eu acho que daqui a gente começa a reflexão desse ponto que a gente colocou. E aí, contando um pouquinho, né, sobre a ideia do grupo e bem rapidamente sobre o meu caminho dentro desse propósito, né, eu comecei mais profundamente a estudar autoconhecimento e meditação por volta de 2006. Então, em 2006, eu comecei a questionar algumas coisas sobre... E, assim, eu diria que naquele momento eu estava vivendo uma vida bem material, vamos dizer assim, então só focado em dinheiro, profissão e sucesso e aproveitar a vida. E aí eu comecei a me questionar para percebendo que a vida que eu estava tendo talvez não era a vida que eu realmente gostaria de ter.
E aí, naquele momento, eu comecei a buscar algumas coisas, comecei a procurar o autoconhecimento, e depois desse processo, em 2011, eu acabei conhecendo o coaching, e aí o coaching, para mim, foi uma grande experiência, assim, né? Eu lembro que o primeiro dia que eu assisti uma palestra de um coach, e eu nunca tinha nem ouvido falar da palavra, eu lembro que naquele dia eu tive aquele sentimento de falar, nossa, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que esse cara está fazendo aí. E aí, nesse caminho, assim, eu estava fazendo um levantamento esses dias atrás, nesse processo foram mais de 50 livros que eu já li, dezenas e dezenas de cursos que eu já perdi as contas, fui para os Estados Unidos conhecer Anthony Robbins, então, assim, venho procurando, né, cada vez mais ter a oportunidade de me aprofundar nesses conhecimentos e mais do que tudo, e trazendo isso para a vida, né? Então, trazendo todos esses aprendizados, e é muito disso que eu quero compartilhar nesse grupo com todos os presentes. Então, assim, são por aí uns, sei lá quantos anos, já estou percebendo que eu errei alguma coisa aqui nas contas, mas são muitos anos aí de estudos. E aí, o que que eu penso do que a gente vai ter de temas e coisas para conversar no nosso grupo? Então, esses são só alguns tópicos, né? Eu sei que certamente surgirão muitas outras coisas para a gente falar, mas, a princípio, a ideia é que a gente fale sobre realização, sobre organização, sobre produtividade, sobre relacionamentos, sobre planejamento, sobre propósito, sobre mudança de hábitos, sobre comunicação, sobre meditação, sobre carreira e negócio, sobre mentalidade. Então, assim, a gente tem uma quantidade muito vasta de conhecimentos e tópicos que a gente pode desenvolver e conversar e compartilhar. E no finalzinho dessa apresentação de hoje, eu vou explicar o porquê que eu estou organizando e estruturando tudo dessa forma para ser um grupo de estudo, e até assim, e por que eu coloquei o propósito de que a gente possa fazer lives, porque a ideia é que a gente possa compartilhar. A ideia do grupo é encontrar pessoas afins que também têm esse propósito, pessoas que entendem que são merecedoras de uma vida plena, pessoas que entendem que têm o desejo também de estar evoluindo constantemente na sua vida e que querem juntas poderem compartilhar e se apoiar mutuamente para que a gente possa, um apoiando o outro, possamos fazer esse crescimento e esse desenvolvimento juntos, certo? Então, vamos lá para o que que eu preparei para o dia de hoje. E como eu mencionei no começo, né, a ideia é que esse nosso bate-papo seja... A ideia do grupo é que a gente faça encontros semanais. Então, eu também não quero, dentro da proposta do grupo, ocupar muito do espaço da vida das pessoas, né? Então, assim, se a gente virasse e falar assim, não, vão ser todas as quartas-feiras, das 6 às 11 horas da noite, né? Tipo, aí a pessoa fala, eu não faço mais nada da vida, né? Então, assim, qual que vai ser basicamente a estrutura dos nossos encontros? A minha ideia é que a gente tenha um pequeno período de introdução, onde a gente vai sempre revisar, para toda vez que estiverem chegando pessoas novas, a gente conseguir revisar e passar minimamente qual que é o propósito do grupo, para que a gente também esteja sempre conectado com esse nosso propósito. Eu vou trazer um tema no qual a gente vai trabalhar nesse encontro, que a ideia é que tenha aí por volta de entre 20 e 30 minutos, certo? E depois, a gente vai abrir um espaço para que a gente compartilhe o tema. Então, que pessoas possam trazer suas percepções, que as pessoas possam também comentar sobre o que sabem e até acrescentar mais informações também dentro do que aquilo que a gente estiver desenvolvendo, certo? E aí depois a gente faz um fechamento. Então, assim, se a pessoa eventualmente falar assim, eu não tenho tempo para ficar tanto tempo e compartilhar tudo, ela pode entrar no começo, assiste a apresentação e pode seguir com as coisas dela. A ideia é que todos os encontros vão ficar gravados, então se alguém eventualmente não está presente, vai poder assistir as gravações também. E eu quero ter o cuidado de procurar fazer de uma forma que o tema de cada encontro seja meio que independente.
para que, assim, a pessoa que chegue, ela consiga acompanhar aquilo que a gente está falando, e também para ninguém ficar com aquela sensação do perdi, então preciso voltar e ver, ou chegar e ficar perdido no tema, certo? Então, a primeira coisa que eu trouxe para a gente conversar hoje é a respeito de realização, certo? Então, vamos conversar um pouco e entender um pouco sobre esse tema da realização. Existe uma ferramenta em coaching bastante utilizada e conhecida, né? Para quem já foi nos workshops, provavelmente já esbarrou com ela, e quem conhece um pouco de autoconhecimento já viu também, né? Que é a famosa roda da vida. Né? E a gente não vai fazer a roda da vida hoje. Estou trazendo só para a gente conceituar, e pode ser que em algum momento a gente aprofunde nesse tema. Tá? Mas a ideia da roda da vida é o quê? É olhar para a vida sobre diversas partes da vida. Então, a roda da vida tem um conceito de que a pessoa tire um tempo para se auto-observar e dar uma nota para cada uma das áreas da vida dela. Então, por exemplo, ela pode olhar aqui para a área pessoal e falar assim, tá, como é que está o meu nível de saúde? Minha saúde está 1, 2, 5 ou 10. E meu desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, vida financeira, contribuição social, família, relacionamento amoroso, vida social, criatividade, hobbies, plenitude, felicidade e espiritualidade. Então, a ideia da roda da vida é um exercício para a pessoa se dar notas para olhar para a vida dela de uma forma geral e fazer essa avaliação e, com isso, encontrar áreas nas quais ela quer, naquele momento, se dedicar, focar para gerar desenvolvimento, certo? E aí eu peguei essa estrutura da roda da vida e digamos que eu simplifiquei um pouco essa estrutura, tá? Para esse símbolo, que eu represento ele da seguinte forma. Então, quando a gente pensa em realização, a primeira coisa que, no meu ponto de vista, a gente tem que olhar é para a saúde. Então, assim, não dá para pensar que eu vou me desenvolver, que eu vou realizar alguma coisa da vida, se eu minimamente não tiver saúde. Né? Então, eu preciso da saúde como base, como estrutura para o desenvolvimento de qualquer coisa que eu queira fazer, certo? E aí, tendo saúde e tendo condição de realizar as coisas, a gente vai para o segundo ponto, que eu coloco relacionado à riqueza. E aí, riqueza, aliás, eu vou até avançar já o slide. Na riqueza, a gente vai falar também sobre realização. E aí, a realização, tanto financeira, material, ou identificação dos valores de vida, aquilo que a pessoa vê como valor, tudo aquilo que ela quer realizar e colocar como sua expressão na vida e no mundo. Então, riqueza no sentido de todos os valores para a vida da pessoa. E aí, essa estrutura de base de saúde e realização possibilitam que a gente desenvolva os nossos relacionamentos, tanto de família, conjugal, amigos e vida social, certo? E essas três estruturas, elas estão envoltas nesse ciclo, que está representado aqui pela estrela, que é a espiritualidade. E aqui eu estou expressando espiritualidade como a pessoa estar conectada consigo, se sentir conectado com a vida, e mais do que tudo, eu sempre resumo a vivência da espiritualidade através de espiritualidade é vivência de virtudes. Então, a evolução espiritual, o desenvolvimento espiritual, está relacionado a gente procurar conhecer mais das virtudes e conhecer das virtudes na gente e desenvolver as virtudes. E cada uma das virtudes que a gente desenvolve, ela acaba permeando todas as áreas desse ciclo. Então, se uma pessoa ela tem mais disciplina, isso contribui para a saúde dela, que contribui para o trabalho, contribui para as relações. Se ela é uma pessoa mais generosa, ela pode ser mais generosa consigo e no trabalho e com as outras pessoas. Então, todas as virtudes, elas permeiam todo esse ciclo, e isso que faz a conexão de nós mesmos com o todo e esse aspecto que eu coloquei de vivência das virtudes como um caminho de espiritualidade. Legal. Mas aí, então, vamos começar a olhar então para esse aspecto da realização de uma forma um pouco
mais prática e também teórica barra ideológica, né? Então, quando a gente fala de realização, em geral, a gente está bastante focado em resultado. Então, se uma pessoa fala assim, legal, eu quero melhorar minha saúde física, ou minha saúde mental, ou melhorar meu relacionamento, ou melhorar meu trabalho, qualquer uma dessas coisas, o principal, o foco da pessoa é um resultado, certo? E todo resultado que a gente gera, esse resultado vem baseado em uma ação. Então, a gente precisa tomar alguma ação, que são as nossas ações que geram os nossos resultados. Agora, as nossas ações, elas são, em geral, muito permeadas pelos nossos sentimentos. E tem até uma palavra, né, bem comum que a gente usa para exemplificar isso, que é a motivação, né? Então, a motivação é o motivo para a ação. Então, o que é que eu tenho que me ajuda a me mover para gerar aquilo que eu quero? E os nossos sentimentos ditam muito das nossas ações, né? Então, se a pessoa está se sentindo mal, ou se a pessoa está se sentindo bem, isso interfere diretamente no potencial ou na intensidade que ela tem dessa realização. E esses sentimentos, eles estão muito relacionados aos nossos pensamentos. Então, os pensamentos que a pessoa planta, os pensamentos que ela cultiva, eles interferem diretamente nos sentimentos que ela tem, que interferem nas ações e que vão interferir nos resultados, certo? Agora, se a gente passa para olhar para para esse processo de uma forma mais profunda, a gente vai identificar o quê? Que os nossos resultados estão muito relacionados ao ter. As nossas ações, elas estão relacionadas ao fazer. E agora, os nossos pensamentos e sentimentos, eles estão muito relacionados ao ser. Então, a gente volta lá do começo da nossa apresentação, que uma coisa que é bastante comum e que eu vejo nessa minha experiência de trabalhar com pessoas e ajudar no autodesenvolvimento, é que as pessoas muitas vezes ficam muito focadas aqui. Então, como eu falei, do aspecto de felicidade, né? É muito comum que as pessoas dizem que o dia em que eu tiver uma casa bonita, o dia que eu tiver o emprego dos meus sonhos, o dia que eu tiver a pessoa que eu sonho, eu vou ser feliz. Né? E, na verdade, o resultado daquilo que a gente tem, ele é ele, na verdade, é o resultado do nosso ser. Então, a gente pode considerar nessa visão que o ser seria como a semente da nossa planta. Né? E o resultado, que é o fruto, ele vem baseado na semente que a gente tem. Então não adianta, né, a pessoa plantar sementes de macieira e ter expectativa de que ela vai colher mamão. Então, se a pessoa quer colher algo diferente, ela precisa começar a plantar uma semente diferente. Ela precisa plantar a semente do que ela quer, para que ela possa desenvolver aquilo para chegar no resultado. Então, o trabalho, ele sempre está muito mais relacionado com o ser do que com o fazer e com o ter. Porque o fazer e ter, eles são consequências do trabalho que a gente faz no ser. E daí a importância do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Certo? E aí, para trabalhar dentro disso, existem 3 categorias de crenças que são extremamente importantes que a gente trabalhe, certo? Então, a gente tem as crenças de identidade. Então, quando uma pessoa, ela, vou dar um exemplo, né? Até um exemplo bem prático, né? Existem várias histórias que as pessoas descrevem, por exemplo, de uma pessoa que quer emagrecer e aí ela faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né? E aí, como resultado da cirurgia, a pessoa tem um emagrecimento muito rápido. Só que muitas vezes a pessoa não mudou a autoimagem dela. E por mais que ela tenha o resultado, ela continua se vendo ou acreditando que é gorda. Então, todo o trabalho que a gente vai fazer começa pela nossa reprogramação e repercepção, e uma nova percepção de identidade. A gente precisa primeiro entender qual é
a nossa identidade, como é que a gente se vê, para que a gente possa começar a mudar as ações e gerar os resultados. A segunda crença, que em geral a gente precisa trabalhar nesse desenvolvimento da realização, é a crença de capacidade. Então, se uma pessoa ela não acredita que é capaz de realizar alguma coisa que ela quer, ela automaticamente não vai se engajar em tomar as ações necessárias para fazer aquilo que ela deseja, certo? E a terceira crença que é necessário trabalhar quando a gente está pensando nesse aspecto de resultado são as crenças de merecimento. Porque muitas vezes a pessoa pode até identificar que é o que ela quer, pela percepção e consciência do ser, ela pode fazer as ações para ter aquele resultado, e muitas vezes até gerar aquele resultado. Só que se a pessoa não se vê como merecedora de ter aquele resultado, ela, com o decorrer do tempo, ela vai perder aquilo que ela conquistou. Então, daí a importância da gente trabalhar dentro desse caminho de realização essas três estruturas de crenças. Então, crença de identidade, para que eu me veja como uma pessoa que, que é a pessoa que gera aquele resultado, a crença de capacidade para eu entrar em ação e gerar aquilo que eu preciso, e a crença de merecimento para que eu possa manter aquele resultado que eu desenvolvi. Até existe uma frase famosa do Anthony Robbins, né, que ele é considerado o coach número 1 do mundo, que eu até citei um pouco antes que eu estive nos Estados Unidos fazendo um treinamento com ele, e ele diz o seguinte, que a maior força da personalidade humana é ser coerente com aquilo que ele acredita que é. Então, se uma pessoa... eu até faço uma brincadeira que uma das coisas que a pessoa precisa ter muita atenção é quando ela usa a frase eu sou nananã. Então, assim, se uma pessoa diz assim, eu sou desorganizado, ou, eu sou... A pessoa diz, né? Eu sou pobre, ou eu sou desorganizado, eu sou preguiçoso. Quando a pessoa verbaliza isso, ela está fortificando a crença de identidade dela. E se ela força isso na identidade, ela força isso na personalidade, como ela se vê, ela automaticamente vai agir daquela forma e vai ter resultados que serão coerentes com a identidade que ela está fortalecendo nela. Então, eu sempre costumo dizer, fique muito atento a como você se vê. Então, toda vez que você fala, eu sou tal coisa, para e pensa, né? Fala assim, tá, mas é isso que eu sou mesmo, né? E aí a gente vai começar agora a pensar na reprogramação. Então, beleza, se eu preciso mudar minhas crenças de identidade, preciso mudar minhas crenças de capacidade e minhas crenças de merecimento, como é que eu faço essa reprogramação? E aí a gente vai exatamente nesse ponto que eu falei agora. E aí eu perguntaria, quem é você? Né? A famosa pergunta tão conhecida dos gregos, né? Desde a Grécia se faz essa pergunta, né? E aí, quem eu sou? Quem é você? Né? E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso para frente. Mas aí eu faria uma outra pergunta relacionada a isso. Que é assim, quem você pensa que você é? Porque a grande verdade é que, na maior parte do tempo, a gente acredita que nós somos uma determinada pessoa. Só que não necessariamente a imagem que nós temos e acreditamos de nós mesmos reflete a nossa realidade. E aí eu traria uma outra pergunta, que é, quem você pode ser? Que talvez você olhe para alguns resultados na sua vida hoje e você acredite que você é uma pessoa baseada naqueles resultados que você vê. Agora a pergunta é, você precisa ser essa pessoa o resto da sua vida? Ou qual que é o potencial que você tem de ser uma pessoa nova? E aí, eu vou passar da minha compreensão, tá? Como é que eu entendo esse aspecto do quem é você, quem sou eu e do quem nós podemos ser, certo? Eu entendo que nós somos isso aqui. Nós somos uma luz de pura potencialidade. Então, todos nós nascemos em pura potencialidade. Então, ninguém nasce médico, ninguém nasce
ninguém nasce nada, né? A gente nasce totalmente em potencial. E tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida vai moldando e estruturando a nossa percepção de ser. A gente está hoje aqui no encontro com a presença do Márcio também, né? Que é um dos grandes estudos que o Márcio desenvolve, que eu conheci junto com ele, é a respeito de formação de personalidade. Como é que a gente entende esse aspecto de como a personalidade é formada e como a gente entende quem nós somos na personalidade, né? E aí, num outro encontro, a gente deve aprofundar nesse assunto também. Mas o que dá para a gente falar hoje é que, assim, essa nossa potencialidade, ela acaba sendo moldada dentro de uma personalidade para que a gente viva e interaja com o mundo baseado principalmente no desejo de ser amado. Então, assim, a gente quer ser amado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, e a gente vai ampliando essa estrutura e a gente vai criando estratégias para acreditar que nós somos determinadas coisas para que a gente possa ter condição de viver no mundo e, com isso, procurar ter resultados dentro daquilo que a gente quer. Só que a grande verdade é que, se vocês olharem essa imagem, vocês vão perceber que aquilo que nós somos, né, aquilo que você é, não encaixa necessariamente perfeitamente nessa estrutura que a gente monta. Então, a gente tem que ir até alguns lugares que a gente não está disposto, a gente tem que reduzir parte daquilo que a gente tem como expressão para ficar dentro dessa estrutura. E esse é grande parte do trabalho do autoconhecimento. É entender quais são as estruturas que a gente cria, e até eu gosto muito de falar a respeito do o quanto a gente realmente quer aquilo que a gente acha que a gente quer, porque quantas vezes a gente compra sonhos das outras pessoas, né? Então a gente vive num determinado grupo, e aí aquele grupo diz que é importante isso, é importante aquilo, você tem que ter sucesso, você tem que ganhar dinheiro, você tem... E o que a gente realmente quer de tudo aquilo, né? Então, entendendo o que realmente é nosso e o que é dessa estrutura que vai sendo formada pela nossa relação com a sociedade, né? E aí, mais um ponto para a gente entender, e já para ir fechando aí essa nossa linha de raciocínio, é entender que quando a gente nasce, a gente ganha de presente uma estrutura, né, tanto do nosso corpo e da nossa mente, que tem basicamente um objetivo. Então, a nossa estrutura mental e toda a nossa estrutura corpórea tem um objetivo principal, que é sobrevivência, certo? Então, até tem uma brincadeira que eu sempre faço, que é assim, né? Todo o nosso sistema, ele é estruturado para sobreviver, não para ser feliz, né? Então, assim, porque a nossa estrutura de sobrevivência vai estar sempre preocupada em poupar energia. Então, todo o nosso sistema quer poupar energia para ter energia reserva para caso a gente precise, a gente não corra riscos, certo? E uma coisa que é bem interessante para a gente entender nesse aspecto é que, por exemplo, o nosso cérebro, que é uma das principais estruturas que comanda todo esse mecanismo e funcionamento do nosso corpo, ele tem 2% do nosso peso corporal, só que ele gasta 25% da energia que a gente tem. Então, quando o corpo tem esse propósito de olhar para a sobrevivência, eles tentam criar mecanismos para que o cérebro seja usado o mínimo possível, considerando que ele gasta muita energia. E aí, essa ideia da economia de energia começa a criar uma estrutura que é chamada de piloto automático. Então, são todas aquelas coisas que a gente faz e que a gente não pensa em fazer, né? E aí, esse mecanismo de sobrevivência e de cuidado, de poupar energia, ele tenta fazer com que a gente não mude as coisas da forma com a qual a gente faz. Então, vou dar um exemplo, né? Quem aqui alguma vez se inscreveu na academia e depois não foi mais? Quem algum dia começou uma dieta e depois desistiu da dieta? Quem algum dia teve algum propósito
viu que falava, esse é o resultado que eu quero, isso é importante para mim, eu vou fazer, e depois de algum tempo a gente desistia, né? Por que que isso acontece? Porque esse processo e esse mecanismo de sobrevivência não quer que a gente mude, porque mudar é arriscado e gasta energia. Então, se a gente quer efetivamente gerar algum resultado, a gente precisa, mais do que a nossa motivação, mais do que a nossa vontade, a gente precisa pegar esse nosso sistema e fazer com que ele também esteja engajado nesse resultado que a gente quer. E a gente faz isso reprogramando esse sistema, certo? E aí, para reprogramar o sistema, existem algumas formas, tá, de a gente fazer esse trabalho de reprogramação, mas eu diria que existem 3 estruturas principais, certo? A gente pode reprogramar o nosso sistema através de forte impacto emocional. Um exemplo clássico para o lado negativo é, por exemplo, um trauma, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu era criança, por volta de 5 anos, um dia me jogaram na piscina, e aí eu caí de mau jeito, engoli água, depois uma pessoa pulou em cima de mim e tal, e foi uma situação traumática, e durante muito tempo da minha vida eu tive muito medo de água. Então, o meu relacionamento com a água e o meu resultado com a água ficou programado, baseado num forte impacto emocional. O que é legal saber é que dá para fazer isso do lado positivo também. A gente também consegue criar fortes emoções que também geram reprogramações profundas no nosso sistema e que faz com que a gente passe a ter comportamentos para gerar determinados resultados. A segunda forma que a gente pode olhar para a reprogramação é através de repetição. Então, por exemplo, se uma pessoa acredita em uma determinada coisa, só que ela começa a ouvir com uma determinada frequência de vezes uma coisa de uma forma diferente, aos poucos isso vai entrando no subconsciente dela e aí vai remodelando aquele ponto até que em um determinado ponto o subconsciente entende aquilo como uma verdade e passa a mudar o comportamento dela naquele aspecto. E a terceira forma de fazer a reprogramação é através do ambiente. Então, se uma pessoa ela passa a conviver num ambiente onde as pessoas têm um determinado ponto de vista, que as pessoas acreditam em alguma coisa e são consistentes numa ação a respeito de um resultado, essa pessoa tem uma tendência a ir remodando também o subconsciente dela para ir se adequando e se tornando mais parecida com o grupo com o qual ela convive. E aqui a gente chega no grande objetivo desse grupo. Então, o meu objetivo de criar um grupo de estudo de autoconhecimento é esse: é encontrar pessoas afins que tenham o mesmo propósito e que queiram continuamente crescer nesse desenvolvimento de realização de saúde em todos os aspectos, de realização financeira e de valores e de melhores relacionamentos constantemente. E que a troca entre as pessoas faça com que esse grupo que tem essa mesma mentalidade fortaleça a todos e blinde a mente das pessoas para que elas consigam, de uma forma consistente, ter um grupo de apoio para geração de todos esses resultados e mudança de vida que cada um deseja. Certo? E aí, a gente concluiu a apresentação desse nosso dia, primeiro dia de relançamento aqui do nosso grupo. E como eu mencionei anteriormente, o propósito do grupo é que a gente tenha a oportunidade de fazer troca. E aí, então, agora eu queria colocar uma pergunta, e aí todos ficam abertos e à disposição para falar. E a pergunta é: qual foi sua percepção do nosso encontro? Fez sentido ou não fez sentido para você? Como você vê tudo isso que foi falado? E a gente pode agora se abrir para compartilhar e trocar entre todos os presentes. Alguém quer falar? Posso começar? Vamos lá. Olha, José Maurício, bom,
Eu gosto muito do seu trabalho, né? Sabe que eu te admiro muito, tive o prazer de trabalhar com você. Boa noite, gente, sou a Fábia, fui analista dele. Então, é um assunto bastante maduro, eu acho que para pessoas maduras, e eu acho que com o interesse de quem quer mudar. Eu estou passando por esse momento no ano de 2023. Então, eu estou meio querendo sair um pouco da zona de conforto, tentar me conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, tirar até vícios da qual eu tenho percebido que eu tenho tido a vida toda. E assim, meio que na tentativa em erro, por falta de uma expressão melhor, que o ser humano ele vai na tentativa em erro, eu tenho meio cambaleando por aí, dando certo. Eu acho que um grupo de apoio e as pessoas se ajudando, eu acho que é mais fácil, no meu ponto de vista. E eu estou passando por isso no momento, então eu estou numa busca sozinha. Uhum. Me achei bastante interessante, achei, assim, fez sentido para mim. Legal. Então, bem-vinda. Muito bom. Alguém mais quer comentar? Posso falar, Maurício? Vamos lá, manda ver. Eu vou acompanhar a Fábia, para que já também não me sentir sozinho nesse trabalho de 2023. Para mim também, eu estou programando um reinício, né? Eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. Eu estou me considerando numa virada de chave assim de vida. Talvez seja uma final das crises dos 40. Espero que seja o final. Então, eu quero encerrar esse processo de reavaliação, e assim, eu vim estudando, né, durante bons anos aí, essa questão da personalidade, do ser, para mim é muito importante estar num processo que considere esses aspectos mais abrangentes, mais profundos, mais significativos. Para mim, a questão da espiritualidade é fundamental. Então, a gente tem aí, eu vi o Maurício colocando desde esses aspectos mais orgânicos, e eu sei também que ele vai contemplar aspectos de propósito, de realização dos nossos valores, e como ele bem começou falando, né, sobre o desenvolvimento de virtudes e a realização prática dessas virtudes. Então, me sinto totalmente conectado a isso, e para mim vai ser bem importante reiniciar também olhando para o aspecto do funcionamento, me olhando como uma máquina mesmo, como uma estrutura que precisa se moldar para ser coerente aos meus propósitos de vida. E eu estou, então, num processo que eu estou procurando uma organização desde as pequenas coisas, uma reconstrução observando nas pequenas decisões e estruturas, para que isso se torne coerente com os meus aspectos mais amplos, abrangentes e audaciosos até. Então, eu fico feliz com essa oportunidade de tanto estar ligado a um grupo com esse propósito, com uma pessoa que eu confio, e tenho certeza também que já ouvi pelas palavras da Fábia mesmo, né, que estamos juntos nesse processo, não se sinta sozinha, estou acompanhando vocês. É isso. Boa noite a todos. Maravilha, Márcio. Seja muito bem-vindo também. Ô Maurício, posso Opa. falar? Sim, por favor. Antes de mais nada, eu precisava comentar que é muito genial a construção do logo. Conforme você foi comentando, você vai olhando e fala, nossa, não é que é verdade mesmo? Realmente ele transmite todo o propósito ali no logo, que apesar de ao primeiro olhar ser simplista, é muito bacana. Mas enfim, eu fiquei feliz demais de retomar contato com você recentemente, e acredito que diga com quem tu andas, eu te direi isso quem é muito usado hoje em dia para dinheiro, mas é muito simples a gente se acomodar na evolução em qualquer área da vida, pura e simplesmente por não ter referência, por não ter um bom ambiente, como você bem falou, para continuar crescendo, continuar evoluindo em todos os âmbitos da vida. Então, eu fiquei feliz demais com a ideia do grupo e estou ansioso pelos próximos encontros. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Júlio.
Valeu, irmão. Mais alguém quer falar? Eu gostaria de falar. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Adriana, né? Estou muito feliz por estar retomando esse grupo. Oi, Vicky. Esse grupo, na verdade, para mim foi um despertar, né? E agora retomando esse grupo para um caminhar aí. Acho que vai ser muito importante na minha caminhada. Acho que a minha crise dos 40, alguém está saindo, eu estou entrando, hein? Na crise dos 40. E acho que vai ser muito importante, assim, de uma forma geral, um pouco mais integral também. Estou um pouco ofegante, acabei de chegar de viagem, mas eu consegui acompanhar tudo aí pelo caminho. Eu vejo esse grupo, acho que até o anterior, né, o início do grupo, como vou falar até uma palavra um pouco mística, né, um pouco segrégora, né, de pessoas que pensam parecido, que buscam algo parecido, esse desenvolvimento, essa construção, essa base mais sólida, mais firme. E continuar com esse grupo, acho que aumenta, né, fortifica, fortalece essa base tão importante para a gente subir os degraus, como você falou lá no início. Acho muito importante, estou feliz de participar. É isso. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Eli. Posso? Por favor. É muito bom ver algumas carinhas de novo. Tava com saudade de todo mundo. Faz tempo que eu não vejo vocês. Nossa, gente, reunir de novo é muito bom. Pessoas que tenham essa energia mais positiva para ver o mundo, né? Eu acho que hoje a introdução foi um pouco bem completa, complexa, não sei a palavra mais adequada, mas é bem o sentido mesmo de sair da zona de conforto, de parar de a programação que a gente tem de fazer o que esperam da gente, começar a fazer aquilo que faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, é bem difícil de dar esse pontapé, e esse grupo vai servir para isso, né? Espero eu, pelo menos, e pelo que a gente já viu, já se conheceu de outras reuniões, é um sentimento muito bom da gente estar junto, né? Então, eu estou adorando ver vocês aqui, estou muito bom, muito feliz de ver vocês que eu já conheço e conhecer pessoas novas também que têm esse intuito de melhorar de vida, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Muito grato, Vicky. Muito bem-vinda também. Mais alguém quer falar? Eu quero, Zé Maurício. Primeiro, uma alegria, assim, poder conhecer vocês, algumas pessoas que eu não conheço, né, que eu estou conhecendo hoje. E meu nome é Leontina, alguns entraram, eu já estava conversando aí com o Zé Maurício, nós já trabalhamos juntos, já organizamos trabalho de coaching semanal juntos também, e eu trabalho com coaching sistêmico, e que eu fiz digamos, um produto, né, de coaching sistêmico com astrologia, mas na época a gente trabalhou só o coaching, né, Maurício? Uhum. Então, eu sou helper de Patchwork, não sei se vocês já ouviram falar, então, e também sou consteladora familiar. Então, o meu foco de trabalho, ele é voltado justamente para, digamos, para aquele item que o Zé Maurício colocou, no pensamento e no sentimento, que conduz ao fazer, né, a ação, que está no ser, aonde a gente, digamos, encontra algumas dificuldades, crenças, bloqueios, situações que às vezes a gente não compreende muito bem, por que a coisa não sai do jeito que a gente quer, né? A gente trabalha, faz, tem a intenção, e assim, se propõe a fazer, e às vezes a coisa não anda, né? Então, nesse foco é onde eu mais trabalho. E então, para mim é uma coisa muito positiva poder estar junto com vocês, contribuir de alguma maneira com o que eu conheço, e aprender também, porque à medida que cada pessoa traz a sua visão, né, de onde é que está e de maneira consegue dar o passo,
é um aprendizado para todos, né? Todo mundo aprende, né? Então, não tem, assim, existe a teoria, mas existe aquilo que a gente aprende no caminhar, onde cada um dá o seu passo, e como é que cada um dá o passo, e o outro pode servir de inspiração, mas o passo é dele, né? O tamanho, o ritmo, cada um é que sabe, né? Então, para mim é muito bom. Então, eu não sei se eu vou conseguir, digamos, estar semanalmente, tá? Mas eu quero, dentro do possível, estar junto, contribuir, aprendendo. O famoso, a gente ensina e aprende, né? A gente aprende ensinando e ensina aprendendo, né? Então, uma constante aí, tá? Muito bom. Muito grato, Leontina. Algumas pessoas não viram, né? Como a Leontina mencionou, eu diria, eu falei no começo, acho que todo mundo não ouviu também, né? Que todas as pessoas que estão aqui foram escolhidas a dedo. Eu não fiz um convite aberto para todo mundo. Eu fui escolhendo cada uma das pessoas que eu mandei o convite. Então, se você está aqui, você é certamente muito especial para mim, né? Mas eu comentei também no começo, né, que parte da ideia do grupo é também ir trazendo convidados, porque eu também conheço um tanto de pessoas que têm conhecimento muito vasto de coisas muito especiais para poder também trazer para o grupo e compartilhar e trazer essas experiências. Então, como a Leontina falou, né, já fiz trabalhos com ela de coaching, então uma pessoa que tem um conhecimento muito legal também. A Regina, que também está aí, também tem bastante conhecimento em autodesenvolvimento. Quero em algum momento trazer o Márcio para a gente falar mais sobre personalidade também. E também está aberto, e como falei, a ideia é que a gente consiga fazer essa troca, né? Então, assim, se alguém em algum dado momento falar assim, nossa, quero também trazer um tema, a gente também pode ir conversando junto e vamos desenvolvendo esse trabalho para a gente ir crescendo todos juntos. Maravilha. Mais alguém quer falar? Luiz levantou a mão, Maurício. Luiz levantou a mão. Por favor, Luiz. A Regina também levantou a mão. Então, vou dar preferência para as meninas. Vamos lá, então, Regina. Depois eu falo. Beleza. Grata, Luiz. Então, boa noite para todos. Eu conheço menos do grupo, né? Mas eu fiquei bem feliz do convite. Eu conheço o que me une com o Zé Maurício é a espiritualidade. Nós temos um propósito espiritual igual, né? Vamos dizer assim. Então, eu não conheço o trabalho dele, sei que ele trabalha, a gente faz trocas de experiências, mas a gente nunca trabalhou junto. Então, eu estou gostando muito dessa oportunidade de conhecer o trabalho, né? Ou pelo menos parte do trabalho, porque organizar um grupo já é um trabalho, né? Já requer uma lógica, já requer um trabalho, então já requer um empenho, né? E sustentar um grupo também requer essa presença. Então, eu estou achando isso muito legal. E quero participar, sim, também. Vou me empenhar para estar, porque eu sinto que essa presença, essa constância que faz o hábito também da gente querer mudar, né, Zé? Ou seja, a gente marcar esse compromisso com a gente, estar no compromisso que a gente marcou com a gente, né? Então, quero fazer esse empenho de estar para conhecer o trabalho. E conte comigo no que eu puder. Maravilha. Muito bem-vinda, Regina. Vamos lá, Luiz. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Em primeiro lugar, agradecer ao Maurício aí pelo convite. É sempre bom a gente participar de grupos buscando melhorar o autoconhecimento, a gente buscar o crescimento, né, em vários campos da vida. Então, eu me sinto honrado pelo convite, fazer parte desse grupo, e vamos em frente, vamos continuar, vamos participar, trocar experiências, aprender, ensinando, aprendendo, né, como a Regina frisou, é muito legal. Tá bom? Um prazer estar aqui com vocês. Bom rever a Vicky, a Alicia, o Julinho, tá? E prazer em conhecer as pessoas que eu ainda não tive a oportunidade. Maravilha, Luiz. Isso. Valeu, um abraço a todos. Aproveitar para fazer o comentário, né? Algumas pessoas citaram, né, de grupos que eu já tive anteriormente, né?
E os grupos anteriores, eles eram presenciais no espaço do Luiz. Então, o Luiz cedia o espaço lá para a gente fazer as atividades. Então, aproveito. Gratidão, Luiz, por ter suportado e estruturado, dado esse espaço para tudo que veio antes. E continua à disposição. Maravilha. Até comentando, assim, né? Parte da minha ideia é que, de tempos em tempos, a gente faça alguns encontros ao vivo também, né? Legal. Agora, a minha ideia de iniciar esse grupo agora no online é que eu entendo, eu ficava admirado com as pessoas que iam no nosso encontro semanal, todo presencial, toda semana, né? Porque, assim, em São Paulo, né, na nossa dia a dia e de vida, e se deslocar e estar presente é uma demanda, assim, né? Verdade. Então, a ideia de estar no online, né, é disso, assim, fazendo a brincadeira, né? A pessoa consegue até estar em casa, lavar a louça e deixar o celular ali do lado e ir dando espiada. E na medida do possível, a gente também vai combinando de fazer alguns encontros, porque eu até percebo que tem algumas práticas que elas são mais interessantes de serem feitas presencialmente, né? Então, a gente pode ir se organizando também para, de tempos em tempos, fazer algumas vivências que eu acho que também vão trazer bastante crescimento aí para todos nós do grupo, né? Maravilha. Mais alguém? Zé Maurício, você pensa em se encontrar em qual dia? Sim, ser um grupo semanal, mas qual dia da semana? Maravilha, vamos lá. Eu vou até aproveitar para meio fazer uma votação com vocês e sentir as disponibilidades também, né? Porque não faz sentido eu virar e falar assim, vou fazer o grupo no tal dia, que só eu posso, né? Aí fico eu na câmera para fazer. A minha ideia, como eu falei, né, é que a ideia seria que o grupo tivesse essa duração de no máximo 1 hora, a gente chegou em 1 hora agora, então a ideia é que seja mais ou menos parecida com a de hoje. A minha ideia é que, tendo mais gente, a gente separe a hora de compartilhar em salas, porque aí todo mundo tem a oportunidade de falar e a gente consegue reduzir o tempo, então a gente também vai ter essa dinâmica no decorrer do crescimento do grupo, tá? E eu pensei da gente se encontrar às 19 horas, ou na quarta ou na quinta-feira. E aí, até, como falei, abro para votação. Eu não sei se vocês têm preferência por algum dos 2 dias, né? E é como eu falei, a ideia é que vão ter uma primeira parte de apresentação e depois uma segunda parte de troca, né? Então, tudo vai ficar gravado. Adicionando mais uma informação, né? As gravações vão estar no YouTube, mas eu vou criar um grupo. A ideia é que eu vou criar um grupo no Telegram, tá? Eu criei esse primeiro grupo no WhatsApp porque eu sei que nem todo mundo usa Telegram, então, às vezes... Então, eu sabia que talvez eu teria que ia dar mais trabalho com esse primeiro movimento, né? Mas a ideia da gente fazer o grupo no Telegram, que é igual o WhatsApp, né? Um concorrente do WhatsApp, é que no Telegram, quando você entra no grupo, todo o histórico é mantido. Então, quem entra consegue já ver os encontros anteriores, ver o que foi desenvolvido, ver outras coisas que a gente colocou. Então, fica mais fácil para a gente manter o grupo, para não ficar aqueles grupos chatos também, que cada vez que entra uma pessoa, eles falam, oi, bem-vindo, eu vou explicar o grupo, você tem que ficar remandando avisos e comunicados, né? Então, mas aí, para cada uma das pessoas, se alguém tiver dúvida, eu vou criar o grupo do Telegram, vou mandar o link, se alguém tiver alguma dúvida, eu auxilio também para a gente organizar essa parte mais prática também, tá bom? Então, vamos ver as votações, né? O Márcio falou que prefere na quarta, a Leontina também falou que prefere na quarta, quarta-feira tem 2 votos. Quarta-feira, eu sei, assim, né, que algumas pessoas, tipo a Adriana, eu sei que não tem a disponibilidade, né? Eu fiquei sentido já desde o começo, mas a gente vai dando um jeito de trocar, Adriana. A gente marca uns encontros de sábado, para a gente conseguir fazer. Mas beleza? Quarta-feira, 19 horas? Tá de bom tamanho? Quarta é bom, Bruno. Então, maravilha. Então, estamos acordados, quartas-feiras, às 19 horas, a gente se encontra, então, para fazer os nossos bate-papos.
tá? Então, aí na sequência, eu vou comunicar com todo mundo, como eu falei, vou criar o grupo do Telegram, vou explicar algumas coisas, e aí no próprio grupo eu vou estar sempre mandando a mensagem do encontro, então já fica mais fácil, todo mundo recebe o link, e a gente vai se encontrando. Pessoal, assim, vocês não fazem ideia da alegria que eu tenho de vocês terem me presenteado com esse tempo de estarem aqui comigo nesse nosso encontro de hoje. Como eu falei na mensagem, né, na reflexão que eu estava fazendo agora recentemente, né, nessa véspera do meu aniversário, eu cheguei numa conclusão de que esse trabalho faz parte da minha missão, né? Eu me sinto na obrigação, talvez obrigação não seja a melhor palavra, né? Mas eu vi uma frase um tempo atrás que falava que um dos grandes erros que pode se cometer é adquirir conhecimento e não compartilhar o conhecimento. Então, e assim, né? Nesses mais de 10 anos, né, que eu estou nessa jornada de livros e cursos e formações e etc., eu percebo que eu tenho tido a oportunidade, né, de ter acesso a todo esse conhecimento, e nada mais do que justo de poder abrir um espaço para compartilhar isso e fazer com que mais pessoas possam se beneficiar disso também, né? E aquela velha história, né? Querendo ou não, o conhecimento, a gente tem um grande benefício que a gente pode dar e a gente continua com ele inteiro, né? E aí a gente consegue multiplicar e levar para mais pessoas. E aí, aproveitando exatamente essa fala, eu quero fazer um convite muito especial para todos que estiverem no grupo, que é convidem mais pessoas. Certo? Então, no momento que a gente criar o grupo, vai ter o link lá do Telegram também, que eu vou passar para todo mundo. Então, assim, convidem mais pessoas, tragam mais pessoas para que a gente possa ter mais pessoas para poder compartilhar, mais pessoas para poder trocar, e que esse nosso movimento também possa ir chegando na vida de outras pessoas, porque, como eu mencionei, né, a ideia de ter um grupo com uma mentalidade forte, com um propósito forte, de trazer pessoas que tenham a mesma estrutura de valores, mesma estrutura de propósito de crescimento, de disposição de ajudar outras pessoas, auxilia a trazer mais pessoas para também criar essa mentalidade, que também vai influenciar os ambientes onde elas estão vivendo, e com isso a gente vai fazendo esse movimento em ondas, né? Trazendo um benefício para todo mundo e cada vez em mais lugares, né? Então, muito grato a todos. A minha gestora do sistema já me avisou que eu estourei o tempo, porque era até as 8 horas, né? Então, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. E aí podem me escrever depois, se tiverem mais algum comentário, ideias, enfim. É assim, eu estou à frente do grupo, mas o grupo é nosso. Então, assim, ideias são bem-vindas, participações são bem-vindas, interações são bem-vindas, e vamos em frente. Beleza? Feliz aniversário, Maurício. Obrigado. Felicidades. Felicidades. Um abraço, uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada, José Maurício. Tchau. 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 Poxa vida, eu tava com o microfone mutado aqui, falei altos parabéns aqui. Tá certo. Arrebentou, o cara foi ótimo. Maravilha. Muito obrigado. Imagina, não perderia por nada. E olha que eu tô corrido, você não faz